Meu nome é Teca Haddad, eu estou super feliz de ter sido convidada para participar aqui hoje no Path Festival Amazônia, entrevistando a Cecília Novaes, que está aqui com a gente. Olá, Cecília. Tudo bom, Teca? Tudo ótimo, um prazer ter aqui você. Igualmente. A Cecília é publicitária, mãe da Bianca, que também é publicitária e trabalha há 30 anos nas áreas de pesquisa e planejamento de marcas na MTV, FNASCA, SAT e DPZ. Entre 2001 e 2004, ela participou do Board Mundial de Planejamento da agência SAT em Londres e, em 2003, foi uma das fundadoras do Grupo de Planejamento no Brasil. Desde 2006, é sócia da consultoria de pesquisa e estratégia A Arte da Marca, que publica o estudo Sustentabilidade Dossiê Brasil, que é o que nós vamos conversar hoje. Além de consultora, é professora da Miami Ed School no curso de Strategy Camp. Tudo bom, obrigada. Assim, é um prazer imenso estar aqui no PET Amazônia. Eu sou audiência das edições anteriores do PET Festival, gosto demais do PET Festival, acho que é um ambiente onde a gente aprende, onde a gente discute assuntos muito diferentes do que a gente discute no dia a dia. E estou muito feliz, não só por estar aqui participando do festival, mas também pelo tema que o festival escolheu esse ano, que é falar sobre a Amazônia e tudo que permeia a Amazônia, muito apropriado e muito necessário. Bacana. Cecília, há quanto tempo a sua consultoria A Arte da Marca, que tem como core business pesquisa de mercado e estratégia de marcas, passou a se dedicar também ao tema sustentabilidade de marcas? Então, sustentabilidade entrou na nossa consultoria muito cedo. A nossa consultoria ela foi fundada em 2006 e... Gente... Deixa eu falar. Ah, desculpa. Bom, a nossa consultoria foi fundada em 2006 e logo em 2008 a gente fez um projeto para a MTV Brasil, cujo tema era sustentabilidade. Vamos o quê? Senhora, evita de pôr a mão aqui, assim, ó. Pode barrar no microfone, né? Ai, fez barulho. Tá bom. A gente vai voltar de que ponto? Não fez barulho, mas Pode fazer. Mas a pergunta dela você já pode responder. Tá A bom. pergunta dela foi inteira. Aí você responde. Foi limpa. Tá bom. Tá bom. Bom, sustentabilidade entrou na nossa vida, na vida da nossa consultoria, que foi fundada em 2006, logo no início, em 2008, quando a gente fez um estudo para a MTV, um estudo grande, que são os dossiês Universo Jovem MTV. Super famosos, que a cada ano abordava um assunto diferente. E em 2008, a gente executou o dossiê cujo tema transversal era sustentabilidade. Para fazer esse dossiê em 2008, a gente teve que fazer um deep dive no assunto, estudar muitos conceitos básicos, porque era também um tema novo para a gente. Gente, isso faz tanto tempo que foi antes das 17 ODS serem organizadas pela ONU. Então, lá estamos falando de 2008, quando ainda a gente estava falando de metas do milênio, né, que eram as 8 metas do milênio. Bom, pois bem, então a gente entrou, fez um profundo desk research sobre o tema sustentabilidade, desde o histórico desse assunto no Brasil, quais eram as implicações. Estudamos muito a questão da Eco 92, que foi o primeiro encontro mundial, que aliás foi no Rio de Janeiro, e a partir disso a gente começou a entrevistar jovens, né, que eram audiência da MTV, para entender esse assunto sustentabilidade. Desde então, desde a publicação desse estudo em 2008, esse estudo teve uma grande repercussão, ele virou um documentário em 4 capítulos,
que, se quiserem acessar no nosso site artedamarca.com.br, você pode assistir o documentário de 52 minutos, que foi feito em 2008, na época da publicação do estudo. É claro que muita coisa mudou desde 2008, mas é interessante ver como os jovens se referiam ao termo. Bom, pois bem, de 2008 para cá, a gente fez muitos estudos que abordavam sustentabilidade em diferentes ângulos. A gente fez estudo para ONGs, a gente fez estudos para empresa de infraestrutura, a gente fez estudo para startup, a gente fez estudos para lançamento de produtos com uma pegada natural, orgânica, com baixa pegada de carbono. Então, foi muito legal que, desde 2008, a gente nunca parou de estudar o tema sustentabilidade, né? E foi bem bacana. Super interessante. E por que você diz que sustentabilidade é o novo digital? Eu digo e afirmo que sustentabilidade é o novo digital. Na verdade, essa frase eu puxei de um artigo que eu li no Fórum Econômico de Davos, agora no começo do ano de 2021. Era uma matéria grande falando sobre os principais conteúdos que foram discutidos em Davos, e tinha lá uma frase: Sustainability is the new digital. E o artigo e o que se discute hoje, né, há 20 anos atrás, Davos já discutia, o Fórum Econômico Mundial já discutia a importância da digitalização das empresas, né? E a gente viu nesses últimos 20 anos que algumas empresas foram se digitalizando os seus negócios, outras nasceram totalmente digitais, nativas digitais, e agora, na pandemia, a gente viu que quem não tinha feito o processo de digitalização teve que fazer rapidamente. Quando a gente diz que sustentabilidade é o novo digital, a gente está alertando empresas, profissionais de comunicação, que são os públicos com os quais a gente trabalha na consultoria, que esse assunto ele é urgente. Mas, diferente do digital, que as empresas, bem ou mal, tiveram 20 anos para aprender, no caso da sustentabilidade, o nosso tempo é mais curto, porque a agenda é agora, em 2030, daqui 9 anos. Na verdade, as pessoas não deram atenção devida durante muitos anos, né? E agora, realmente, a gente está em cima da hora, tendo os Estados Unidos começado a participar do movimento mundial há pouquíssimo tempo, com a chegada do Biden. Então, realmente é um assunto que está se aprofundando, mas que está mais urgente do que nunca, né? Tá, é como se a gente fosse pensar numa conta corrente, a gente diria que mundialmente a gente está no cheque especial, a gente está no vermelho, a gente está devendo. Uhum. É claro que alguns países estão um pouco mais resolvidos, né, em algumas questões, mas, no geral, a gente está numa situação bastante preocupante. Então, tudo que a gente vem estudando e tudo que a gente vem lendo e aprendendo com as empresas e com as marcas é que as empresas e as marcas que não internalizarem esse assunto e não tiverem sustentabilidade e o ESG, que a gente vai falar um pouco na frente, como um mindset da empresa, elas vão enfrentar mais problemas. E, por outro lado, as empresas que se prepararem para o novo ciclo econômico, né? Tivemos a era industrial, depois tivemos o início da era digital, e eu digo que agora a gente tem um novo ciclo econômico, onde, além da tecnologia, do digital, da inteligência artificial, a questão da sustentabilidade é um pilar bastante importante. Na Europa costuma dizer que a gente entrou, então, na era da criatividade, onde o homem viu que o trabalho mecânico é substituído muito bem pela máquina, né? A sociedade industrial mostrou isso. E agora o que a gente precisa, de novo, é a criatividade para sair de uma situação
que toda a sociedade industrial acabou impulsionando, né? Exatamente. E tem uma outra questão, Teca, que é importante a gente entender que até então, até há pouco tempo, a gente media o desenvolvimento de uma nação pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto ou Gross GDP, né, como queira. Hoje, o econômico, apenas o número econômico que você retira no final do ano do Produto Interno Bruto não é mais suficiente para dizer se uma nação é desenvolvida ou não. Então, hoje, existem outros índices que acompanham o índice econômico para dizer se aquela nação é legal ou não, como, por exemplo, o IDH, que é o Índice do Desenvolvimento Humano, o PISA, que é o quanto a nação tem a questão da educação bem resolvida, os índices de educação, os índices de pobreza, os índices de crianças que não... índice de mortalidade de crianças. Então, uma série de outros índices compõem com o resultado econômico para analisar se uma nação é desenvolvida ou não. Porque que adianta só um número econômico se a nação tem um monte de pratinho caindo. É o problema que está acontecendo com a China agora, sofrendo boicotes de indústrias do mundo inteiro por conta da falta de sustentabilidade social na cadeia de produção. Sim. Isso não é mais aceito por investidores, isso não é mais aceito por empresas, isso não é aceito pela governança da empresa. Então, está tendo uma revisão sobre o que é a China hoje em matéria de desenvolvimento econômico e futuro. E sustentabilidade também foi um grande tema em Davos esse ano, certo? Sim. Eu gosto muito, a gente gosta muito na consultoria do mesmo jeito que a gente acompanha o Pet Festival, a gente gosta muito de acompanhar o que é discutido em Davos, que é o Fórum Econômico Mundial, onde as lideranças dos países, da ONU, investidores, CEOs de empresa, presidentes e até ativistas participam dessa conferência, que é sempre lá na Suíça, no mês gelado de fevereiro, e a gente gosta muito de acompanhar o que está sendo discutido, porque a gente sabe que isso acaba refletindo na economia, nas empresas, nas marcas, que no investimento. E esse ano, sustentabilidade e ESG foi um assunto muito debatido, a ponto de que o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, entendendo que a BlackRock é um dos maiores fundos de investimento do mundo, todo ano ele manda uma carta para os CEOs. Todo ano ele tem esse hábito de mandar a carta para os CEOs. E nesse ano, sustentabilidade foi um dos itens que estava endereçado nessa carta que ele mandou aos CEOs do mundo inteiro. E agora, há pouco tempo, né, toda hora a gente recebe arquivos, baixa pesquisas, estudos internacionais, e agora, há pouquíssimo tempo, no meio do ano, eu baixei um PDF feito por uma consultoria brasileira que fala a cartilha ESG para os CEOs. Então, sim, esse é o tema do ano, e ele não vai parar nesse ano, ele vai continuar com bastante força, porque os desafios são gigantes. Enormes. Na Europa, a gente já consegue ver uma movimentação muito grande dos grandes personalidades, grandes nomes da sustentabilidade ganhando a presidência das empresas. O mesmo movimento que a gente viu acontecer com o marketing há uns 20 anos atrás, hoje está acontecendo com a pessoa responsável pela sustentabilidade, já no entendimento de que a sustentabilidade não é mais um departamento, né? É uma atitude que deve correr no sangue de todo mundo na empresa. Uhum. E como você vê o fato de empresas e agências com área de sustentabilidade contratando profissionais especializados para tocar os projetos? Isso é um assunto bem interessante. Sim,
a maioria das grandes empresas tem área de sustentabilidade e agora a gente vê esse movimento indo para empresas de médio porte, até empresas pequenas, escritórios de advocacia e agências de publicidade, que é o ecossistema onde a gente transita. Sim, é melhor ter uma pessoa especialista ou expert em sustentabilidade nas agências e nas empresas, mas na nossa crença, minha, da Denise Baê, minha sócia, a gente acha, voltando na crença de que sustentabilidade é o novo digital, a gente acredita que sustentabilidade deve ser uma disciplina transversal nas empresas e nas agências de publicidade. Por quê? Da mesma forma que o digital, quando começou, tinha lá, o cantinho do digital, aqueles 3, 4 profissionais que entendem do digital. E hoje não é mais assim. A gente já viu que as empresas e as agências de comunicação que prosperaram tiveram que se aculturar, né, e respeitar na cultura digital. Então, da mesma forma que a gente que trabalha com comunicação a gente teve que aprender o que é mídia programática, o que é first data party, second data party, o que são funil de awareness, conversão, engajamento, quando está falando de influencers, a hora que a gente teve que entender o que é o data analytics, da mesma maneira que a gente teve que se aculturar no digital para continuar trabalhando com comunicação de marcas e construção de marcas, a gente tem que se aculturar na questão da sustentabilidade, nos conceitos básicos de sustentabilidade e entender o que o que vai significar na nossa vida o ESG. Por quê, Teca? Porque os briefings vão começar a cair na nossa mão. E é preciso entender os conceitos para que a gente possa fazer uma comunicação adequada, verdadeira, relevante para a marca, sem cair em ciladas. Né? Como, por exemplo, você cair se você não entender o que você está fazendo, se você não entender exatamente como a cultura da empresa, como está a sustentabilidade naquele briefing que está chegando da empresa, da marca para a qual você está trabalhando, você pode cair numa cilada do greenwashing. Sim. Que a gente pode falar agora ou... Greenwashing é uma coisa que tem muito, só que não tem mais espaço hoje para esse tipo de investimento. Então, a gente já vê na França e na Europa surgindo ativistas que pesquisam as ações propostas pelas empresas, vão a fundo nessas ações e são os chamados... Greenwash Busters. São os chamados Greenwash Busters. Lembra do Ghostbusters? O Mythbusters, que fazia aqueles programas para testar se era verdade ou não aquele mito. Agora você vai ver em rede social, cada vez mais frequente, ativistas e profissionais do meio numa busca de melhorar essa situação e de direcionar o investimento para uma coisa melhor. São os chamados agora Greenwashing Busters. Então, vamos entender o que é isso, que o greenwashing, entendendo que a audiência do Pet Festival é bastante eclética, né? Então, greenwashing é nada mais do que o que a gente chama de propaganda enganosa. Então, isso foi uma prática, em especial nos anos 90, onde você ia lá e dava um banho de verde na sua marca para você parecer bem na foto. Mas hoje é preciso ficar claro que sustentabilidade é um tripé, que não tem a ver só com o meio ambiente, mas tem a ver com as pessoas, com a sociedade e tem a ver com governança, né, com crescimento
mas com governança. Então, explicando o que é o greenwashing, o que adianta, por exemplo, já que estamos falando do PET Amazônia, uma marca fazer uma campanha sobre o ingrediente puro da Amazônia que ela usa no alimento, ou, enfim, na embalagem, com casca de mandioca, ou, enfim, a essência do perfume, se essa empresa tem um problema de governança, se ela tem um problema fiscal, ou se ela tem um problema de falta de inclusão e diversidade entre os colaboradores, ou se ela tem um problema com fornecedores, né? Nas agências, essa também é um alerta, né? Uma coisa que a gente precisa entender, né? A gente já tem agora em Cannes um prêmio para campanhas que vão endereçar os 17 ODSs. O leão é feito de plástico, produzido a partir de redes de pesca. É um prêmio que é em associação com a Parley Oceans, se não me engano esse é o nome, e tá lá, agora teremos prêmios em Cannes para campanhas que vão endereçar os 17 ODSs. Mas imaginem a gente, uma empresa de comunicação, agência full, agência digital, agência de branding, agência de design, que vai ganhar um prêmio, mas que lá em casa, dentro de casa, tem um problema de governança, ou um problema de inclusão, ou um monte de ação trabalhista, enfim. É desse assunto que a gente está falando. Porque agora esse é o assunto transversal e que é um assunto de todo mundo. Sustentabilidade não é mais um assunto só de grandes, é um assunto de todos. Não é um assunto isolado, né? Um assunto é uma coisa interdisciplinar, que tem que estar realmente na cabeça de todo mundo que trabalha na empresa, e de fato não tem como você conquistar uma sustentabilidade ambiental sem ter uma sustentabilidade social. É o caso do Brasil, que você vai falar mais para frente, eu acho. Sim. E é o caso das próprias empresas, né? Não dá para você investir no meio ambiente se você não consegue tratar bem os seus próprios funcionários, ou se você tem funcionários vítimas de burnout toda hora, que acontece muito, infelizmente, nesse mercado da comunicação que a gente conhece. Então, acho que realmente eles precisam dar uma mudada até para conseguir se colocar no mercado de uma forma diferente. A sustentabilidade, eu acho também que ela traz com ela muitos questionamentos. Você comentou sobre o greenwashing. A gente está com tanta sede de atitudes sustentáveis que a gente acaba achando tudo muito incrível, né? É incrível porque ele pegou os canudinhos da praia. Mas os canudinhos da praia são 0,003% do plástico da praia. Então, qual é o impacto dessa ação? Então, na hora que a gente vai ouvir as ações, eu acho que cabe a toda a população, ao consumidor, a quem trabalha na área, questionar qual é o impacto dessa ação. Sim. Diminui, tem muitas ações que elas parecem muito impactantes, mas que, na verdade, na hora de produzir, você acaba emitindo o dobro de gás carbônico. Que é o caso de... Eu não vou falar. Corta. Bom, Teca, é muito bom isso que você falou, porque a nossa missão na consultoria é justamente essa. Quando a gente pegou sustentabilidade como uma aba a mais na arte da marca, além dos serviços que a gente presta na parte de pesquisa, de estratégia, quando a gente fala que a gente quer estudar a sustentabilidade aplicada à comunicação de marcas, é justamente por assuntos como esse que você deu o exemplo, para não cair ciladas, para ter certeza de que aquilo que a marca está comunicando ou aquilo que a marca está fazendo realmente faz a diferença, porque senão não é o caso de comunicar. Não pode ser, porque no caso da empresa, por exemplo, realmente ela não tem uma sustentabilidade social dentro, se ela comunica alguma atitude ambiental, ela tem uma chance enorme de se tornar contra ela de uma forma ainda pior. Sim, então, realmente, sim. Não é uma brincadeira, A gente precisa buscar coerência, a gente precisa buscar a verdade e as oportunidades reais que marcas
realmente que fazem a diferença, que geram impacto, tem para comunicar. Esse é o desafio da gente. E tem espaço para todas as marcas, né? Para todas. Para todas. E como foi a sua decisão da sua consultoria Arte da Marca, de investir na produção de conhecimento sobre sustentabilidade, publicando o Dossiê Brasil? Isso foi assim, em 2019, exatamente 6 meses antes da pandemia, eu e a Denise, minha sócia, a gente, por essa época, setembro, outubro, a gente começa a discutir, o que a gente vai dar de presente para os clientes, a gente sempre gosta de fazer alguma coisa meio diferente, criativo, sair do meio do lugar comum, do vinho, panetone, essas coisas. E aí a gente falou, nossa, é uma virada de década, né? Vamos entrar em 2020. E aí a gente começou a se questionar e falou, em vez de a gente comprar um presente, por que a gente não fabrica um presente? Fabrica não, produz um presente. Uhum. E aí foi a ideia que a gente teve de resgatar o tema sustentabilidade. Por quê? Porque a gente tem 15, 13 anos de conhecimento acumulado de diversos estudos e nunca ninguém mais publicou um estudo sobre sustentabilidade do ponto de vista da população mais comum. Existe muita gente que fala de sustentabilidade no Brasil, existem experts de sustentabilidade em diversos temas, em moda, em saneamento, em alimentos, na agricultura. Existem craques, pessoas muito capacitadas para falar de sustentabilidade. Mas a missão desse estudo é entender da população, do cidadão, do brasileiro, o que ele entende sobre sustentabilidade e quais são as práticas sustentáveis dos cidadãos no dia a dia. E o que a gente vê, a ideia desse estudo é ser um estudo contínuo. A gente está indo para a 3ª edição do estudo, que vai ser publicado no início de 2023. Esse é um pacto entre eu e a Denise, minha sócia. Essa é a forma que a gente encontrou de devolver para a sociedade, para os nossos clientes, alguma coisa de um assunto que a gente acha importante e que a gente acha urgente. É importante e urgente. E nesses estudos que a gente tem feito, a gente tem percebido que a população brasileira ela é bastante heterogênea no entendimento do conceito de sustentabilidade. Você entrevistou todas as classes, todas as idades? Então, esse estudo a gente tem feito, é um estudo que é feito com investimento próprio. Nós somos uma consultoria independente, não tem nenhum investidor, nenhuma marca patrocinando o estudo. Então, o estudo é online, numa amostra bastante grande para representar a população online, adultos acima de 18 anos, classe A, B, C, D, que estão online. Obviamente, a gente não consegue chegar, o nosso sonho é fazer com que esse estudo ele chegue até as classes D e E também, quem sabe um dia, porque a gente não vai parar de fazer, mas a gente precisa viabilizar essa parte. Mas a amostra que a gente faz, né, e as 3 classes que a gente estuda mais profundamente, elas são as classes mais responsáveis pelo grosso do consumo, né? Então, a gente percebe que a população brasileira ela é bastante heterogênea no entendimento que as pessoas têm sobre os conceitos de sustentabilidade e também sobre as práticas. Porém, é bastante interessante a gente ver que a população brasileira, sem querer, sem entender, conhecer os 17 ODS, a população brasileira tem causas. Ela é muito sensível a causas. Ela vive as necessidades. Ela vive as necessidades. Então, diferente da França, onde você mora, onde educação é um dos ODS.
eu gosto de andar com esse kit 17 ODS. Eles são meus companheiros. Aonde eu vou, numa reunião, num workshop, numa entrevista, eu ando com eles. Eles me dão eterna segurança. Porque eu conheço todos os temas, mas às vezes eu não decoro os números. Mas educação, por exemplo, eu sei de cor. Educação é a ODS 4, educação de qualidade. Enquanto, por exemplo, na França, esse é um pilar menos vulnerável, praticamente resolvido, menos vulnerável. Aqui no Brasil, educação é uma das ODS mais críticas. E agora, na pandemia, ficou muito escancarada a vulnerabilidade assim, do nosso sistema educacional, não apenas pela questão do pedagógico, né? Acho que isso não é o que a gente vai discutir, mas a questão da falta de inclusão digital dos nossos alunos. Então, a desigualdade digital, a desigualdade social ficou escancarada, a desigualdade digital ficou escancarada e a gente viu, infelizmente, que famílias que não têm acesso por exemplo, a um notebook para cada filho, que acessa a internet, mas é um telefone pré-pago para a família inteira, com 2 filhos, a mãe teve que priorizar. Você faz a aula, você brinca. Você perde o ano. Você perde o ano. Então, essa ODS foi uma das muito críticas, entre outras, que foram discutidas pela população. Então, a população está discutindo educação à distância, está falando da ODS 4, sem saber que está falando da ODS 4. Você já falou dos 3 tripés, né? Sim. E com a pandemia, como ficaram os hábitos dos brasileiros com relação às causas? Você já falou esse. E as tão faladas 3 letrinhas ESG? Quão importante será para os profissionais que trabalham com marcas entender esse conceito? Sim, ESG, são as 3 letras que significam Environment, Social e Governance, que é o meio ambiente, as pessoas e a governança, são exatamente as 3 letras que representam o tripé. É até mais fácil entender ESG do que sustentabilidade, que é essa palavra enorme, mas o ESG é a visão, é a interpretação da sustentabilidade e dos 17 ODS da ONU pelo mercado financeiro. E aí, quando a gente começa a ver que o ESG está na pauta, está na mídia, só esse ano eu vi uns 6 ou 7 seminários online inteiro, me dedicando, colocando o cronômetro do celular para tocar na hora das palestras. Só esse ano eu vi uns 6 seminários, lives importantes de veículo de comunicação, banco, empresa de saneamento, falando sobre esse tema. E isso deixa a gente, como pesquisadora, muito feliz e otimista. Por quê? Porque agora o ESG está sendo discutido pelos investidores. Né? Como disse o CEO da Rico, numa das lives, ele falou, em 10 anos não haverá mais investimento para ações que não sejam sustentáveis. Porque a gente tem esse monte de problemas, a gente pode entender problemas ou desafios para serem resolvidos, que são as 17 ODS, mas do ponto de vista econômico e de inovação e de criatividade, a gente tem 17 oportunidades para empresas, marcas e a própria sociedade, a gente como consumidor, porque a gente também tem o nosso papel em resolver essas questões. É um investimento no futuro. Sim, exatamente. Como os profissionais de comunicação podem se preparar para esse próximo ciclo econômico?
Pois bem, como a gente falou do digital, estudando, aprendendo, de muitas maneiras, né? A pessoa pode debruçar em livros, debruçar em lives, mas como, né? Se a gente mal tem tempo, né? Trabalhando em comunicação, trabalhando em marketing, de ver os filhos, mesmo na pandemia, onde todo mundo falou assim, vou economizar o tempo que eu vou e volto do trabalho e vou ter mais tempo livre. Não. Call, em cima de call, e, enfim, e quem trabalha na rua continuou correndo. Então, do ponto de vista de comunicação, a gente está equipada para prestar um serviço para empresas de qualquer tamanho e também para agências de propaganda, com workshops, com metodologia ágil, com pesquisa para fazer avaliação de marca, porque muitas marcas comunicam os atributos de sustentabilidade, mas às vezes o consumidor não está vendo, não está reconhecendo, ou ao contrário, a marca tem muito para comunicar e não está comunicando. É um assunto super delicado. Então, você está dizendo que a arte da marca, na verdade, pode ser hoje considerada também um hub de inteligência em sustentabilidade que pode dar suporte para os profissionais de comunicação. Sim, essa é a nossa ambição, independente da nossa motivação de continuar estudando esse assunto pelo próximo ciclo econômico. Que legal. E explica também para a gente o que são as empresas B. As empresas B, além do ESG, a gente vai ouvir muito falar das empresas B, que ainda são em número pequeno no mundo, no Brasil, mas que são as empresas que são como, voltando ao paralelo do digital, não tem as empresas nativas digitais? As empresas B são empresas, vamos dizer, nativas sustentáveis, ou seja, são empresas que se formam, que nascem já com um propósito super bem definido e com todo o tripé da sustentabilidade endereçado. Para uma empresa ser considerada uma empresa B, ela tem que passar por 80 critérios de avaliação, 80 critérios de certificações diferentes. Então, uma empresa do sistema B, ela é uma empresa que tem o selo Great Place to Work. Uma empresa do sistema B, se ela for de cosmético, é aquela empresa que não testa produtos em animais. Uma empresa do sistema B é aquela que vai comprar insumos de produtores que também cuidam da questão da sustentabilidade. A empresa do sistema B, ela vai cuidar da emissão de carbono, entre outras coisas. São 80 atributos que ela tem que atender, cerca de, sim. E a certificação, ela tem um passo a passo. E essas empresas, em 2015, a gente mal ouvia falar de startup no Brasil, né? Muito nos Estados Unidos, muito no Vale do Silício, em Xangai, no Israel, em Paris, e aqui engatinhando, começando os primeiros hubs de startups no Brasil. 2015, foi ontem. Olha o movimento das startups, olha o crescimento do investimento que as startups brasileiras têm recebido. A mesma coisa eu digo das empresas B. Elas estão chegando, elas estão aí. É muito fácil, tem o site, né, das empresas B brasileiras, e lá buscar as marcas, as empresas de diferentes tamanhos e diferentes segmentos. E se chegar um cliente do sistema B para a gente trabalhar na agência em comunicação de marcas, é bom a gente estar bem preparado. É super. Para a gente não, né? Não, e o sistema B na Europa, ele já é tão... assim, você prefere trabalhar numa empresa do sistema B. Sim. Então, a pessoa tem orgulho de falar, não, essa empresa trabalha para o sistema B. E, assim, as empresas que não são do sistema B, por outro lado, elas tentam se aproximar desse conceito à medida do possível. Então, por exemplo, muitas coisas que a gente compra vem com o carimbo Fair Trade.
que é super legal. Eu prefiro muito mais comprar quando eu vejo que é fair trade. Eu lembro que há muito tempo atrás tinham grandes marcas de supermercado no Brasil que tinham uma fama muito ruim na negociação com os fornecedores. Era uma relação horrorosa, os fornecedores chegaram a uma época que fizeram até uma greve. E essa rede de supermercado ficou desabastecida. Então, a preocupação na Europa já é tão grande que se você não é B, e não pode dizer que é B, então você coloca lá o adesivo que você produziu aquele queijo com um leite da França, que precisa de menos transporte para chegar, ou que esse molho foi feito com o tomate da fazenda mais próxima. Então, assim, a questão do transporte utilizado para produzir as coisas é muito considerada. Eu mesma só compro quando o leite é da proveniência francesa, porque eu sei que emitiu menos gás carbono no transporte e valorizou o comércio local, Sim. que também é uma outra... Eu acho que isso no Brasil, do ponto de vista do consumidor, é crescente. Como eu falei, o consumidor brasileiro ele é muito heterogêneo na questão da sustentabilidade. Inclusive, existe o consumidor negacionista. Do mesmo jeito que nega a ciência, fala, isso é uma besteira, não vou pagar um pouco mais, porque não existe. Né? A gente tem uma segmentação de consumidores que tem 5 tipos diferentes. A gente vai ter desde o consumidor que é engajado, que ele entende sobre o conceito de sustentabilidade e ele pratica e ele quer mais e mais. A gente tem um consumidor que é mais teórico, ele conhece, mas ele nem pratica tanto, porque às vezes não tem acesso, não tem dinheiro, enfim. Às vezes você mora num lugar que não passa o caminhão de lixo reciclável. E aí a pessoa não tem um carro, ela não tem como pegar os sacos do lixo uma oportunidade tão grande no Brasil que nenhuma empresa abraçou até agora, né? Aí tem um outro consumidor que a gente diz que ele é intuitivo. Ele faz as coisas... Ele tem uma intuição boa com relação à sustentabilidade, mas falta para ele informação. Por exemplo, o plástico, né? A gente vinha conversando. Existem 8 tipos de plástico. E a questão da reciclagem, da separação, ela varia de plástico para plástico. A gente não sabe. Então, a pessoa pode ter uma intuição, uma boa vontade, mas falta informação. A falta de conhecimento e a falta de informação é um problema muito sério, que é o que move o mercado do greenwashing. Então, por exemplo, você vê gente sem conhecimento afirmando devia voltar para o vidro, porque plástico é muito ruim. Bom, primeiro, o plástico não é ruim, ele solucionou o problema enorme de emissão de gás carbono, porque para transportar vidro, você emite muito mais gás carbono do que plástico, e plástico é muito mais leve. Então, você economiza já aí. A questão do problema do plástico não é o plástico, é o lixo. É o lixo. Gerado pelas pessoas. É a falta de informação sobre a importância... de se colocar direito e a falta de um sistema que carrega esse plástico para um lugar realmente de reciclagem. Exatamente. Né? Que é o que o Brasil tem essa oportunidade que fica aberta para qualquer empresa que queira, por favor. Já tem muitas empresas, inclusive eu sigo muitas empresas. Alguns estados no Brasil já estão muito mais desenvolvidos nessa coisa dos resíduos sólidos, do circular, mas a gente tem tudo para fazer, tem oportunidade para todo mundo. Bom, só para falar do último tipo de consumidor, tem o eco-alienado. Esse cara, ele quer que o mundo termine em barranco, assim ele termina encostado. E ele não quer nem saber. Então, a gente precisa lidar também com todos esses tipos de consumidores. Tem gente que talvez a gente não consiga converter, mas existe uma oportunidade para as marcas ajudarem a educar o consumidor. Elas precisam. Desde a embalagem, que é um veículo muito importante de comunicação, até as ações, conteúdo de marca, enfim, muitas coisas que as marcas, né, e as agências que trabalham com essas marcas podem fazer. É muita coisa que o marketing e a propaganda podem fazer para ajudar nessa luta contra a mudança climática. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda vê um movimento muito lento. Quando você liga a televisão, parece que as marcas estão completamente alheias ao que
tá aparecendo no noticiário. Teca, né? mas como é porque você está um tempo afastada, eu entendo, você vê uma outra dimensão, mas confia, estou muito otimista que vai acontecer. Olha o Pet Festival Amazônia, com tanta gente legal, competente, expert no que faz. Olha o painel incrível, é muito importante a gente ver, vai ter gente falando sobre todas essas ODS no detalhe e vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que a gente está num movimento positivo, não é utopia. Assim, a gente não está mais falando de utopia, porque a gente já tem em português a cartilha ESG dos CEOs. Estou muito otimista, muito. Não, eu acho que realmente não tem saída mais, né? A gente não tem mais tempo para não andar, né? Eu gostaria que você falasse também sobre a COP26, que está acontecendo agora em outubro, e a implicação para o nosso trabalho como comunicador. Animal. Essa pergunta é importantíssima. Ao mesmo tempo, né, no mesmo fim de semana que está acontecendo o Pet Festival Amazônia, está acontecendo a COP26 em Glasgow, na Escócia. A COP26 é a Conferência Mundial do Clima. É ali onde a gente vai debater a questão climática do aquecimento global, que é uma realidade, mesmo se você conhece um negacionista, achando que isso é papo, mas a gente sabe, né? Enfim, nos 4 cantos do planeta, a gente vê os efeitos do aquecimento. E quando a gente pensa em Amazônia, a gente fica ainda mais tocado, né? Então, voltando aqui nas minhas artes, né? Que a gente é a arte da marca. Então, para falar da COP, eu vou puxar a ODS principal que a COP vai tratar, que é a ação climática. Então, só essa ODS vai demandar 2 semanas de discussão de líderes, empresários, cientistas, ativistas, para discutir a questão do clima. A meta estipulada para o aquecimento global em 2015, no Acordo de Paris, é que a gente não deveria aquecer o planeta acima de 1,5. Acontece, Teca, né? Existem números que variam um pouco, mas dizem que a gente já aqueceu 1,2. Então, isso explica derretimento, seca, chuva fora de hora, e aí a chuva hora que vem inunda, destrói. O aquecimento global ele vai impactar na agricultura, em especial na agricultura familiar. A agroindústria, ela tem capacidade de, enfim, tecnologia para fazer isso. A gente é um país do agro, mas mesmo assim vai ter que gastar mais, né? Vai ter que gastar mais. Vai impactar muito o pequeno produtor de alimento e o nosso patrimônio maior que é a Amazônia. E aí eu já ouvi, né, porque como a gente entrevista a população, eu já ouvi gente dizendo assim, mas isso não é besteira, a Amazônia não vai acabar, a Amazônia é enorme, a Amazônia é gigante. Já ouvi gente dizendo também, destruíram todas as florestas, olha lá no seriado Vikings, cortaram todas as árvores para fazer aquelas cabanas, para fazer aqueles barcos, enfim. Bom, a gente vai viver repetindo o erro. Ou seja, a gente tem a história para aprender e com tem o o erro. aprendizado, porque a gente viu que dessa forma não funcionou. Então, se a gente está subjugando, não levando a sério a ODS 13, que implica diretamente na ODS 14, que é a proteção da vida marinha, que implica diretamente na proteção da vida terrestre, a biodiversidade, e que também está ligada
A grande oportunidade, eu não lembro dos números, mas do desenvolvimento de energias renováveis. Então, quando a gente vai na Europa, nem precisa ser a França, mas você vai para Portugal hoje, você vê lá aquele monte de pá de energia eólica naquele país que é do tamanho de um estado do Brasil. E o Brasil, sim, existem iniciativas, a hora que a gente vai para o Nordeste, para o Ceará, para Natal, a energia eólica, a fotovoltaica. Por exemplo, eu estava lendo que Santa Catarina tem uma planta de energia eólica que ela tem, assim, fala assim, mas a Alemanha faz frio. Mas mesmo com frio, com muito menos sol, eles investem nisso, né? E a gente tem boas iniciativas. Mas tudo que a gente tem de bom e de ruim aqui no Brasil, a gente fala das ilhas. A gente tem ilhas de excelência em cada aspecto, né? Mas a nossa missão é dizer que está tudo interligado. Uma ODS está ligada na outra. Do mesmo jeito que a sustentabilidade é interdisciplinar dentro de uma empresa. Do mesmo jeito que, assim, é tão simples entender que... Você sabia que as árvores se comunicam? As árvores se comunicam. E os passarinhos, sim, e todas as espécies. Mas falando das árvores, já que a gente está falando do Pet Amazônia, as árvores se comunicam pelas raízes, no lençol freático, elas se comunicam por cima também, né? Uma dá flor, a outra dá fruto, uma hospeda o predador do bicho que vai dar na fruta, né? Que é o sistema da agrofloresta. Então, tudo é interligado, né? Parece um papo de gnomo, né? E parece, né, como muita gente já falou, que isso é um papo de hippie, é um papo de gente utópico, e a gente diz que não. A gente tem crença absoluta que esse é o novo digital. Sem dúvida. A gente não falou do Green Premium, que é uma coisa interessante, que também é ligada a esse problema da energia que você falou. Só para fazer um parênteses sobre a questão da energia. Na Europa e nos Estados Unidos também, tem uma busca constante por outras fontes de energia limpa, que possam, assim como a limpeza do gás carbono que é jogado no ar pela energia fóssil. São muitos desafios e muitas oportunidades para milhões de startups, porque precisa desenvolver painéis solares que captem mais energia do sol. Então, por exemplo, o painel que a gente tem hoje capta 30% da energia do sol. Você não tem sol o ano inteiro. Então, a bateria que armazena a energia solar é carésima. Então, assim, é inviável. Então, a sustentabilidade por si só, ela vai trazer um aumento de preço em todas as pequenas coisas que a gente consome, que a gente chama de Green Premium. Sim. Esse Green Premium é o valor que vai ser embutido nos serviços e nos produtos, que até hoje foram produzidos sem considerar nada de sustentabilidade. É a roupa que é produzida na China sem pagar os funcionários, é o fornecedor que é espremido além das condições razoáveis para fazer um preço menor. Isso não tem mais espaço. Só pode ser desenvolvida sobre uma sustentabilidade social. Então, se você não tem essa plataforma, você não consegue evoluir para uma Amazônia. Sim, sobre a questão do Green Premium, que nada mais as pessoas podem falar, o produto é sustentável e ele é mais caro. Sim, lógico, mas isso é histórico. Antigamente, as cidades, elas tinham iluminação de lampião. São Paulo tinha iluminação de lampião. Aí veio a eletricidade. No começo, só quem tinha mais dinheiro tinha a casa com eletricidade. No começo, só quem tinha dinheiro tinha um aparelho celular, que era mais caro. Hoje todo mundo tem. Então, a introdução dos produtos mais sustentáveis, sim, elas serão mais caras. Elas serão vistas como premium. Mas aí cabe ao consumidor e à educação em prol.
do É um consumo. investimento. É um investimento. A hora que a gente começa a consumir e entender que aquilo é mais interessante do ponto de vista de futuro, ganha escala e se torna mais barato. Por isso que a gente fala que a sustentabilidade ela só consegue ser feita partindo de uma colaboração. A sustentabilidade, para ter efeito, ela é uma colaboração de todas as partes envolvidas, incluindo o consumidor, que vai se dispor a pagar um pouco mais para ter um produto sem ter destruído uma família no norte, sem ter destruído metade da Amazônia para ter. Vai ter que esperar um pouco mais também para ter uma coleção nova de roupa, porque o algodão não vai mais poder ser tão com produtos químicos. Bom, corta. Então, e isso passa pela educação desse consumidor, que é um papel que as marcas também podem ajudar a fazer. Agora vamos para o que terminar, né? Temos que terminar. Cicília, para terminar, que mensagem você deixaria para essa audiência incrível do Pet Amazônia? Bom, acho que a gente já falou quase tudo, mas eu adoro títulos de matérias. Eu adoro ler jornal, ler títulos de matérias, eu adoro memes, adoro frases. E agora, recentemente, eu vi no Meio Mensagem, que é uma publicação do mercado publicitário, um colega, que é o Raul Santelena, ele escreveu um artigo sobre a questão, sobre o tema que a gente está falando. Né? Muito se fala sobre propósito. O propósito das marcas, aí a gente faz aqueles projetos de branding. Qual é o propósito da marca A? Qual é o propósito da marca B? E ele fez um título maravilhoso para o texto dele, que foi publicado agora há pouco tempo no Meio Mensagem, que é Propósito sem legado é bullshit. Então, eu gostaria de terminar essa conversa da gente dizendo para empresas de todos os tamanhos, para agências de comunicação de todos os tamanhos, de todos os tipos, a mais hype, a mais tradicional, a pequena, a grande, a multinacional, a local, e para todos os profissionais. Designer, atendimento, mídia, produtor, criativos. A gente precisa falar a verdade. A gente precisa comunicar a verdade. Ou seja, não adianta ganhar um leão de Cannes, Titanium ou 17 ODS, you name it, falando uma coisa que não é verdade. Marcas, não adianta colocar no seu modelo de arquitetura de marca o propósito. O papel aceita tudo, né? A gente desenha, rabisca, escreve qualquer coisa. Mas o propósito, ele só é válido quando ele é executável. De novo, a startup. Tem o projeto, o conceito do produto, aí tem o MVP, e aí tem a verdade. Aquilo lá vai virar ou não vai virar? Né? Então, tem um post recente da Greta Thunberg, e isso ela está falando para os países mais desenvolvidos, não nem está falando isso para gente, sobre a Conferência do Clima. Ela, blá, 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 blá. Ela falou, chega de blá, blá, blá. Chega de blá, 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 da gente conversar, precisa disso, precisa fazer isso. Simplesmente a gente precisa fazer. Como a gente faz? Fazendo. Um pouco de cada dia, cada um fazendo a sua parte, o consumidor fazendo a parte dele, mas para isso ele precisa ser mais ele precisa aprender, as empresas fazendo a parte, os governos fazendo a mesma parte, né? Enfim, é uma coisa de todo mundo. É uma coisa que a gente está todo mundo ligado, vamos dar a mão, e a gente tem que ajudar as marcas a transformar. A gente não pode mudar o produto da marca, mas a gente tem como falar marca, cliente. Quando você diz aqui no seu propósito de marca, vamos ver lá, é executável? Dá para entregar isso daqui? É uma verdade? Vamos. Se não é uma cilada, se não é greenwashing, se não é social washing, enfim, qualquer coisa que você pode dizer. Propósito sem legado é bullshit.